pregar os espinhos, porque a vida do cristão é caminho cheio de espinhos. A gente trilha por eles todos os momentos da nossa vida, se quer alcançar a vitória, irmãos. Se a gente quer alcançar a vitória, tem que pisar nos espinhos, porque não é só rosas que acompanham a gente, não. Em nome de Jesus. Pastor Antônio Carlos do Nascimento está com a oportunidade, que ele vai pregar e vai dirigir o culto da Santa Ceia em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Ô glória! Esse Deus é lindo, é maravilhoso, é santo. Glória! Queridos e amados irmãos, estamos de ver alegre por estar na casa do papai e poder adorar, glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, ô glória, tranquilo, aleluia. Aí no livro de Lucas, glória a Deus, Lucas capítulo 17, nós vamos estar lendo uma porção da palavra de Deus. Eu te glorifico, Deus. Lucas capítulo 17, irmãos, é a Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, glória a Deus. Eu te glorifico, eu te exalto. Bendigo o teu santo nome, ó Eterno, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura de geração a geração. Você pode dizer amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar lendo uma porção da palavra de Deus. E assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Lucas 17. As fala acerca dos escândalos, dos perdão, do poder, da fé e dos servos inúteis. E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E disse aos seus discípulos: é impossível que não venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de amós e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olhai por vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe, e se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier-te contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-me. E dissera-lhe então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostadas, direis a este amoreira: desarrega-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar o gado, a quem vos tenham ele no campo, e diga: chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te, e o servo me
até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dai graça ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também, vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servo inútil, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Quem pode dizer amém? Irmãos, sentai-vos glorificando a Deus. Aleluia. Esse Deus, Ele é lindo, maravilhoso e santo, e só Ele é digno de honra, de glória e de exaltação. Queridos e amados irmãos, vivemos tempos trabalhosos, tempos difíceis, glória a Deus, e eu tenho dito, né? Ai daquele que está na frente de uma obra e não tem chamada, porque se não tiver, não vai suportar, não vai continuar, não vai em frente. Como assim, pastor? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis, em que as pessoas, elas se achegam a Deus, simplesmente, na sua grande maioria, não é todas, minoria aqueles que se achegam a Deus com desejo de viver a sua palavra, com desejo de andar na sua presença, com desejo de fazer tão somente aquilo que o Senhor o ordena. Então, irmãos, está ficando difícil, porque hoje está tendo servo, entre aspas, ou seja, crente para todo gosto. E tem crente que simplesmente ele entende que já faz demais. Ele entende que sabe o limite até onde ele deve fazer e aonde ele deve ir. Só que na verdade a palavra do Senhor é muito clara: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê fica na interrogação, será condenado. Mas a palavra do Senhor, ele simplesmente nos esclarece que o servo que se preza, ele está com os ouvidos atentos para ouvir a voz do seu Senhor. Você pode dizer amém? O que nós temos entendimento através dessa palavra: o servo que ele serve ao seu Senhor, que obedece a ele, tão somente aquilo que ele lhe manda. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor está nos ensinando na noite do dia de hoje que esse servo, ele é inútil. Como assim, pastor? O servo não obedeceu ao seu Senhor? Obedeceu. O servo não fez o que o seu Senhor mandou? Fez, mas fez simplesmente tão somente o que ele mandou. E o que significa dizer então, pastor? Significa dizer que eu, na condição de servo, aleluia, glória a Deus, eu não só devo ter uma vida de constante oração, consagração, que se me alimento da palavra de Deus, mas que preciso pegar o evangelho, que preciso simplesmente ajudar as pessoas a conhecer a palavra de Deus, levar a ela um entendimento de quem é Deus, o quanto Deus o amou, o quanto Deus tem o cuidado, o quanto Deus tem dado livramento, o quanto Deus tem o protegido, e dizer a ela: você precisa ser grata a esse Deus lindo, maravilhoso e santo. E se eu e você não ensinar a importância da gratidão, ela vai entender que a gratidão é simplesmente chegar para Deus e dizer: Deus, obrigado. Obrigado pelo pão, obrigado pelo ar que respiro, obrigado, Senhor, simplesmente pela tua santa e gloriosa proteção. Ô pastor, e dar obrigado a Deus, ser grato a Deus, não é por aí o caminho, não. Eu preciso ser grato a Deus com a minha vida em obediência a esse Deus, com a vida em santidade, com a vida voltada a renunciar a tudo que não vem de Deus, com a vida voltada e pautada, aleluia, glória a Deus, a um viver a Cristo. Eu preciso ser grato a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito em minha vida com as minhas obras. Você pode dizer amém? A Bíblia diz que a fé,
é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. A Bíblia diz que, aleluia, glória a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia também diz que a fé sem as obras, ela é morta. Eu preciso ter fé. Eu preciso praticar obras dignas de arrependimento, digna de transformação, digna de salvação. Eu preciso, aleluia, glória a Deus, ser grato ao meu Deus por todos os benefícios que Ele tem feito na minha vida, e não ser um servo que se contenta em ir para a igreja 3 vezes na semana, quem sabe, se tiver escola bíblica, 4 vezes na semana. Eu preciso estar disposto a pregar o Evangelho. Eu preciso estar disposto e preparado para buscar a oportunidade de levar um estudo da palavra de Deus para aqueles que precisam. Eu preciso ter tempo para Deus. Quem entendeu? Dá uma glória para Jesus. Aleluia. Irmãos, tem muita gente enganada na igreja. E o que é pior, aleluia, as igrejas hoje em si, pastores, os irmãos não querem mais ter compromisso. Ou seja, eu vivi um tempo em que os irmãos brigavam entre si por cargo na igreja. Hoje não está mais acontecendo isso. Não, pode até haver a contenda da briga porque não teve oportunidade, da briga porque simplesmente, aleluia, não está tendo oportunidade. Não é mais por cargo, não é mais para viver o Evangelho, não é mais para pregar o Evangelho, não é mais para ter uma vida de constante oração, não é mais para ensinar na escola bíblica, não é mais simplesmente para ir evangelizar como um diretor de evangelismo. Não, as brigas é por apresentação na igreja. Quem entendeu? Diga comigo, levanta a tua mão para o céu e diz assim, ó, diga: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, tira de mim tudo aquilo que não provém de ti. Dá uma glória para Jesus, aplaude a Ele aí, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Precisamos ter um entendimento que servo não pode questionar ao seu Senhor. Servo não tem limite para fazer, aleluia, o que o Senhor o ordena e manda. Imagine fazer tão somente aquilo que Ele mandou. Então presta bem atenção, irmãos. Eu preciso, na condição de servo, aleluia, glória a Deus, ter disponibilidade de tempo para ser usado por Deus no reino dos céus aqui na terra. Eu preciso estar preparado, buscar, aleluia, o ensinamento da palavra, para que eu possa ser usado como canal de bênção nas mãos do Senhor. E quando eu digo eu, é você, é todos nós. Criou-se um entendimento que só é para ler a Bíblia. Pastor tem um compromisso de ler a Bíblia, pastor tem um compromisso de orar, o pastor é quem deve estar com a vida consagrada, o pastor. Não, irmão, todos nós temos uma chamada sacerdotal, onde todos precisam estar preparados e prontos para fazer o ídolo do Senhor. Na condição de soldado, tem que estar preparado e pronto para cumprir as ordens do Senhor. Quem entendeu? Dá uma glória para Jesus. Eu preciso ter essa consciência, eu preciso ter esse entendimento, que um bom servo, ele tem que estar preparado, qualificado, para quando o seu Senhor o ordenar. E o nosso Senhor já nos ordenou há 2000 anos atrás: ide e fazei discípulo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, aleluia, e esses sinais seguirão aqueles que crê, aleluia, expulsarão demônio, curarão enfermo, aleluia, farão paralíticos andar, surdo ouvir, cego ver. Essa é a ordem do nosso Senhor, já foi dada, irmãos. Precisamos cumprir a ordem do Senhor, aleluia. Estamos vivendo em um tempo em que os crentes, ele tem dia e hora, ele é quem marca o dia e hora de ir para a igreja. Ele tem a hora dele, tem o dia dele. Ele não tem compromisso com o reino dos céus. Ele não tem compromisso com a sua ida à casa do Senhor. Ele não tem desejo de ir adorar o Senhor. Ele não tem simplesmente
Se quer o desejo de fazer o ir do Senhor. E por que isso acontece, pastor? É porque nos tempos que eu aprendi, servo não serve para outra coisa senão para servir. Se o teu Senhor, se o meu Senhor, ele disse: eu não vim para servir, eu vim para ser servido. E você, o que dizer? Aleluia, não, eu não tenho tempo hoje, eu não posso amanhã, mas depois eu vou, depois eu chego lá, depois eu adoro, depois eu evangelizo. Não funciona na vida do servo que tem um Senhor. Quem entendeu? Dá glória para Jesus. Quem tem um Senhor, aleluia, tem que entender é porque é servo. Irmão, só tem Senhor quem é servo. Aleluia. Então o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele te trouxe você até aqui na noite desse dia, para te levar a você um entendimento. Aleluia. Eu vos chamei, aleluia, glória a Deus, para servir. Ele não nos chamou para ser Senhor, ele nos chamou para servir. Então presta bem atenção, nós temos ensinado isso e vivido isso. O pastor que é pastor, ele é servo e ele é ovelha. Se ele não é servo, ele não é o pastor. Se ele não é ovelha, ele não é pastor. Então presta bem atenção, imagine agora as ovelhas. Tem pastor que acha que é o dono da igreja, tem pastor que acha que é o delegado. Então presta bem atenção, o pastor que tem chamada de Deus, ele é servo e ele é ovelha. Quem entendeu? Dá uma glória para Jesus. Então presta bem atenção, irmãos. Aleluia. O teu Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tem trabalhado na tua vida e na minha vida de maneira diferenciada. Você vivia no passado, no lamaçal do pecado. Você vivia em trevas. Era uma vida atribulada, era uma vida terrível, irmãos. E Deus olhou para você e para mim e viu que você não teria força para se levantar e sair das trevas, sair do lamaçal do pecado. Aleluia, glória a Deus. Mas Ele, aleluia, Ele te amou, Ele nos amou. Aleluia, glória a Deus. E Ele te buscou. Aleluia, foi Deus que nos amou primeiro. Foi Ele que nos buscou. Para isso foi preciso que Ele, aleluia, enviasse o seu Filho unigênito, único, para que aqui cumprisse o ministério, levando a todos um ensinamento, em que todos viessem ter uma oportunidade de não só ver a luz, mas estar na luz, que é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ele nos deu uma oportunidade para todos que estavam no lamaçal do pecado, fosse lavado com as águas sanadoras, transformado, purificado, recebesse um novo coração, aleluia, um coração santificado, transformado para a habitação do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, através do seu Santo Espírito. É esse o teu Deus, é esse o nosso Deus, é esse o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Como é que eu e você podemos nos limitar? Como é que eu e você pode dizer a Deus, aleluia, Senhor, hoje não vou para o culto, mas amanhã talvez, aleluia, como é que eu posso vir à igreja e não ter condição de louvar ao Senhor, de não ter condição de dar uma saudação, e não ter condição nenhuma? Porque a Bíblia diz que simplesmente são pessoas mortas, andando para lá e para cá, aleluia, ainda vivendo sem Deus e sem direção. Como o senhor pode falar isso, pastor? É simples. Os que são de Deus, ouve a palavra de Deus, entende o que ele fala e o segue. Você pode dar uma glória para Jesus? Irmãos, quem realmente um dia fez uma decisão com Cristo, com sinceridade e inteireza de coração, ele recebe de Deus, escute, uma unção sobrenatural. Aleluia, glória a Deus.
uma unção de ousadia, uma unção de conquista, aleluia, uma unção de poder e glória. Então presta bem atenção, o vaso que é você e eu, o vaso de barro que somos nós, recebeu um tratamento especial, aleluia, glória a Deus. E agora, nesse vaso que foi simplesmente purificado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, recebe um hóspede, aleluia, muito, mas muito especial. Você pode dar uma glória para Jesus? Esse hóspede, aleluia, ele não habita, aleluia, glória a Deus, em templo imundo, ele não habita em templo em pecado, ele não habita em templo rebelde, ele não habita em templo descompromissado, ele não habita em templo, aleluia, glória a Deus, cheio de vontade, não, ele só habita em templo que vive uma vida de renúncia. Ele só habita em um templo, aleluia, que tem a coragem, a determinação e a ousadia de dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, faz da minha vida segundo a tua vontade. Irmão, se a gente como servo não abrir mão das nossas paixões, dos nossos desejos, das nossas vontades, Deus não vai operar em nossas vidas. É preciso que haja renúncia, é preciso que haja certeza e convicção, é preciso que haja compromisso com o reino dos céus aqui na terra. É preciso, aleluia, glória a Deus, que você esteja simplesmente na posição de servo. Aleluia, glória a Deus. E os que estão na posição de servo recebem do Deus Criador dos céus e da terra. Presta bem atenção, duas promessas muito importantes, porque ele diz lá em Provérbios 1:23, ele diz: convertei vós pela minha repreensão, e eis que derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber abundantemente as minhas palavras. Então, irmãos, toma posse, aleluia, e vai viver a Cristo. Dá um glória para ele aí. Eita glória, digno de honra, de glória e de exaltação é o nosso Deus. Irmãos, não podemos e não devemos ser ingratos como servo do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Precisamos ter um entendimento que o servo, ele vive atento às mãos do seu Senhor. Como disse o salmista: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então presta bem atenção, irmãos. Se você é um servo, então você reconhece o seu Senhor. E se você reconhece o seu Senhor, presta bem atenção, aleluia, glória a Deus, Ele vai cuidar de você. Ele vai mudar a tua história, Ele vai escrever uma nova história da tua vida, Ele vai abrir as portas que você precisa, Ele vai transformar o seu lar, o seu casamento, libertar a sua família, Ele vai simplesmente guiar os teus passos, iluminar o teu caminho. Sabe por quê? Porque você reconheceu que Ele é o seu Senhor. Quem entendeu? Glória a Deus. Irmãos, um dos personagens da Bíblia que eu admiro muito, não que ele não cometesse erro, não que ele não cometesse pecado, mas pelo seu reconhecimento e aquebrantamento de coração, é Davi. Glória a Deus. Ele é um homem que foi um homem que reconhecia o seu Senhor, reconhecia que não passava de um servo, reconhecia a sua pequenez, reconhecia a sua dependência de Deus, reconhecia, aleluia, que sem Deus ele não era nada, não tinha nada, não podia nada e não ia a lugar nenhum. Por isso ele não dava um passo sem antes buscar de Deus o seu autorizo. Por isso ele não dava um passo sem buscar de Deus a confirmação. Então presta bem atenção, irmãos. Aleluia, quando você equipara dois servos, o rei Saul e o rei Davi, você vai ver que é uma diferença tremenda entre um
e outro, porque um, aleluia, glória a Deus, era convertido e convencido que mesmo sendo rei, não era nada se Deus não tivesse com ele. Ele reconhecia que mesmo sendo rei, ele não iria a lugar nenhum se Deus não estivesse com ele. Você pode dar uma glória para Jesus? E aí ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí ele diz, aleluia, glória a Deus, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. Escute, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa, aleluia, na presença dos meus inimigos, amém? Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É um servo que tem de Deus a unção. É um servo que tem de Deus a unção. E esse servo que tem de Deus a unção, aleluia, e que ele é grato a Deus, ele agradece a Deus, sabe como, irmãos? Ele agradece a Deus quando está de joelho, ele agradece a Deus quando está ouvindo Deus falar, através da leitura da palavra, ele agradece a Deus quando ele vai buscar as almas perdidas, ele agradece a Deus quando ele se dispõe a pregar o evangelho, seja no hospital, seja nas cadeias, seja na sua vizinhança. Irmãos, quando você não tem esse desejo de pregar o evangelho, você ainda não está preparado para ser um servo. Dá uma glória para Jesus. Bota aquela menina para dentro, por favor. Aleluia, glória a Deus. Então presta bem atenção, irmãos. Esse Deus, ele é tremendo, glorioso e santo. Eu preciso ter esta compreensão de servo. Quem entendeu diz amém? Glória a Deus. Então presta bem atenção. Quando eu me coloco na condição de servo, eu tenho intimidade com Deus. E quando eu tenho intimidade com Deus, eu não entro em depressão, não fico ansioso, não perco o meu sono, não perco a minha paz, não ando atribulado. Sabe por quê? Porque eu creio que o meu Senhor cuidará de mim. Você pode dizer amém? Dá uma glória para Jesus. Muitas vezes eu tenho usado essa expressão para muita gente, quando me fala determinadas coisas, quem sabe até me chamando a atenção para dizer, não, precisa correr mais, precisa correr mais. E eu digo, eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que cuida de mim. E se eu tenho um Deus que cuida de mim, irmãos, por que eu vou me preocupar? Aleluia, glória a Deus. Por que eu vou andar aflito? Por que eu vou andar ansioso? Por que eu vou andar depressivo? Porque se Ele cuida de mim, eu só preciso me submeter à vontade e o tempo dEle. Você pode dar uma glória para Jesus? Mas se eu quiser andar do meu jeito, se eu quiser cronometrar o meu tempo, se eu quiser simplesmente fazer no meu tempo e na minha hora, se eu quiser tão somente fazer do meu jeito, é porque eu não tenho ninguém acima de mim. Eu não tenho um Senhor. Quem entendeu? Dá uma glória para Jesus. Em outras palavras, irmãos, ou você se submete ao seu Senhor para viver uma vida de servo, de ovelha e adorador, ou você não vai morar no céu. Sinto muito em lhe dizer, ou não vai morar no céu. Vai ser surpreendido. Glória a Deus. Vai ser surpreendido. Não há mais tempo para a gente estar pelos cantos. Não há mais tempo para ser protelado. Não há mais tempo para se levar com a barriga. Ou você é servo, ou você não é. Ou você serve ao Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, ou você não serve, irmãos. É preciso entender, glória a Deus, que o servo, ele se submete à sua orientação e às ordens do seu Senhor. Amém? Oh, glória! Aleluia, palavra difícil de se compreender, né? Alguém chega e pergunta, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? Glória a Deus, presta bem atenção que isso é um negócio sério nas igrejas hoje.
7 vezes? A resposta é não só 7, mas 70 vezes 7. As pessoas estão na igreja, na sua maioria, mas não conseguem perdoar. Não conseguem perdoar. E quando você não consegue perdoar, você não recebe de Deus o perdão. Então presta bem atenção. Eu aprendo o ensino, já estou finalizando. Eu aprendo o ensino seguinte. Digo sempre, quem erra menos, falha menos, escorrega menos e peca menos, sofre menos. Por que sofre menos?